aí, quem fala aqui é o Renan, você está no Megascópio e hoje vamos conversar um pouco sobre a segunda temporada de The Witcher. Para quem não sabe ou não viu os outros conteúdos aqui do canal, nós fizemos a review completa de todos os episódios e no vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre os monstros que estão presentes na nova temporada. Só um aviso aqui que não são todos monstros canônicos dos livros, porque como foi dito e explicitado durante toda a produção, houveram monstros que foram criados para a temporada e outros que tiveram fortes inspirações nos jogos também, coisa que a primeira temporada, me referindo mais especificamente aos jogos, tentou se afastar. Já aqui a gente viu uma aproximação maior e que de verdade acabou fazendo um bem grande para a temporada por adicionar pequenos easter eggs e enriquecer ainda mais esse universo. Mas bom, então vamos começar aqui falando dos monstros e eu vou começar para já tirar uma pedra do caminho, digamos assim, que é uma classe de... não chega a ser monstros necessariamente, que são os amaldiçoados. Os amaldiçoados, como eu disse, eles não são monstros propriamente ditos, mas são pessoas que cometeram ou sofreram atos que os condenaram a mudar de forma, seja em vida ou no pós-vida também. E na nova temporada, no caso, nós vemos aí um amaldiçoado que é o Nivellen, que ele foi condenado a viver daquela forma bestial e praticamente sozinho, após invadir um templo e abusar de uma sacerdotisa. E agora vamos falar da Lâmia, que é uma criatura do tipo vampírica, e estaremos nos referindo mais especificamente a Virina, que é a Lâmia que aparece também no primeiro episódio juntamente ao Nivellen. E ela é uma criatura que ela pode mudar de forma, então ela alterna entre uma mulher com cabelos negros e um morcego gigantesco com dentes afiados que tem uma sede de sangue bastante feroz. Como a gente viu no primeiro episódio, ela é uma criatura bastante forte e resistente, porque para matar ela foi bastante difícil e foi uma batalha bastante intensa. Mesmo com essa dualidade dela consumir o sangue, o que a gente pode fazer uma breve análise aqui da relação dela com o Nivellen é que um aparentava suportar o outro ali, já que o Nivellen tinha uma vida imortal e a Virina necessitava de sangue, então o Nivellen acabou cedendo seu sangue para a Virina, então ela servia como uma companhia para ele ali na casa mágica enquanto ele estava amaldiçoado. Mas é uma criatura que não tem muitos escrúpulos, digamos assim. O importante para ela é se alimentar. E voltando ao episódio, a gente vê que no episódio só o Nivellen não foi suficiente para ela, então ela acabou atacando o vilarejo da região também, como nós vimos na cena de abertura, em que ela ataca aquela família que chega à vila abandonada. E agora vamos para o Lich, ou Lash, escolha seu monstro aí, chame como quiser. É uma criatura que é muito interessante e eu acho que ela foi talvez uma das criaturas bastante polêmicas dessa segunda temporada. Não pelo seu efeito, porque seu efeito foi muito bem feito, muito bem elaborado e a sua utilização pro propósito da história foi interessante. Mas antes de entrar nesses detalhes, vamos falar o que é o Lash e qual a sua história no universo de The Witcher. Originalmente eles não se reproduzem, o que significa que todas as criaturas que estão presentes no continente são criaturas que vieram da conjunção das esferas, então são monstros muito antigos e bastante perigosos. Aqui nessa segunda temporada a gente vai falar de uma diferença que existe aí. E eles também estão presentes em The Witcher 3 e normalmente eles estão acompanhados por lobos, então é uma batalha bastante interessante ali no jogo. Agora vamos para o porém deles na segunda temporada. Na segunda temporada a gente vê a criatura, só que não na versão original, como se fosse a que está no continente há muito tempo, mas sim uma versão um pouco modificada, porque existe nesse monstro da série uma alteração feita pelos portais. Os portais eles foram reabertos ali quando a Ciri tinha seus surtos e seus distúrbios de poder. Ela acabava afetando os monólitos ou monolitos e aí traziam criaturas. Então nesse vídeo a gente vai falar de outros monstros que vieram dos portais também. Nesse caso, esse Lich ele veio desse portal por alguns indícios, não só pela sua constituição, mas também pela sua forma de agir. Primeiro pela sua constituição, quando o Geralt pega o pedaço dele, ele vê que existem resíduos pretos na sua estrutura corporal, o que indica que existia parte dos portais criado pelos monolitos ali, que a gente vai ver no desenrolar da série.
E o outro indício é que ele infecta o Eskel e transforma ele, digamos assim, num homem-árvore, que causa todo aquele tumulto em Kaer Morhen no episódio 2. Particularmente eu não achei essas mudanças estranhas, porque elas foram bastante condizentes com o roteiro da série e como a série está se estruturando separado dos jogos e dos livros. Então é uma criatura bastante interessante. A polêmica que eu disse, né, quando comecei a falar dela, é que a batalha contra essa criatura, apesar de muito bem feita, quando Geralt e Ciri vão enfrentar a criatura mesmo, aparece a centopeia, que eu vou comentar na sequência, e acaba matando a criatura como se não fosse nada. Então é uma luta que deixa aquele gostinho de quero mais, mas apesar de curta, eu acho interessante a gente comentar que a coreografia para aquele momento foi muito bem elaborada. Agora chegamos na centopeia que eu comentei anteriormente, que matou o Lich, que não é bem uma centopeia, mas sim é uma miriapoda. É uma criatura que aparenta ser um insectoide ali, se assemelhando a uma centopeia, e elas habitam a região de Lower Posada. E, inclusive, essa criatura é uma referência ao monstro do qual Geralt salva Ciri nos livros mesmo, né? Então é bastante interessante. E na série, a criatura ela aparenta ter um comportamento diferente com a Ciri, né? Porque antes de ser derrotada, ela persegue a Ciri e quando a Ciri está encurralada, se a gente reparar, parece que ela olha para a Ciri de um jeito diferente, como se identificasse algum poder nela, que a gente sabe que realmente existe e tal, e nesse momento Geralt mata a criatura. Geralt não aparenta ter muita dificuldade para matar ela, pega do alto numa parte ali que é um pouco mais fraca e corta a cabeça fora. Então assim, uma criatura interessante e bastante válida pela referência que ela faz aos livros. Falando agora brevemente de uma criatura chamada Zilg, que é uma criatura que a gente vê ali no episódio em que Yennefer e Cahir estão no esgoto com os dois elfos. E ela é uma criatura, que nem mostra na série, que habita os esgotos e estende seus tentáculos para buscar seres vivos, da qual ele irá se alimentar. Na lore de The Witcher, né, como curiosidade, é encontrada uma variação dessa criatura, chamada Parazilg, que ela não é letal aos seres humanos e ela realiza a limpeza dos esgotos. Aqui na série, a gente tem apenas uma pequena referência a essa criatura, como eu já disse, e ela aparenta ser bastante desafiadora, já que ela habita um espaço pequeno e seria difícil de combater essa criatura. E agora chegamos ao que eu considero a criatura mais bizarra e controversa dessa segunda temporada, que é o Chernobog. O Chernobog, ele é uma criatura que ela foi criada especificamente para a série da Netflix e tem uma rápida aparição ali. Bom, ele tem uma relação bastante forte com os monólitos, tanto que esse acaba sendo o elemento da sua criação, e a sua aparição acontece no episódio 5, após Ciri voltar do seu transe e ativar mais um dos possíveis portais dos monólitos destruídos ali. Mais especificamente, essa criatura acaba aparecendo quando Istredd e Geralt estão ali na rachadura causada pelo grito que ela deu na primeira temporada, próximo a Cintra. Então os dois estão lá e eles veem uma forte atração dos pedaços de cristal para um ponto específico, e nesse momento Geralt escuta a voz da Ciri, e aí essa criatura aparece. Em um primeiro momento, ela é uma criatura legal, porque todo o cenário, todo o contraste que engloba ela tá interessante, tá escuro, então tá dando um ar de mistério. Depois, quando a gente vai pro combate dela propriamente dito, eu acho que aí começam os problemas dela, porque ela é uma criatura feita totalmente de forma digital, e quando colocaram o seu contraste com um meio real, ficou muito claro a qualidade dos efeitos utilizados, o ambiente muito iluminado também não colaborou, e seu combate é rápido e totalmente esquecível. Então assim, é uma criatura interessante pela relação dos portais, mas não necessariamente para a história em si ou para a lore desse universo que está se criando. E quase finalizando nossa lista, vamos agora para a Voilefmer. Ela é uma criatura misteriosa e ela foi introduzida na série ali logo no comecinho, no segundo episódio, inicialmente através de sonhos para as personagens Yennefer, Fringilla e Francesca. Nesse mesmo episódio é mostrado que ela se relaciona com os desejos dessas personagens como uma forma de obter poder. Então ela acaba aparecendo para cada uma delas de uma forma diferente e vai dando o ar da graça aí ao longo de toda a série com pequenas referências e aparições esporádicas. Nos episódios 7 e 8, no qual o 7 é intitulado o nome da própria entidade,
ela revela a sua verdadeira natureza, quando ali a cabana é queimada e ela acaba possuindo o corpo de Ciri. E ela se mostra como um parasita, deixando Ciri aprisionado dentro da sua própria cabeça, utilizando as suas memórias. E é bastante interessante que ela utiliza a memória do baile, aí a Ciri começa a matar a saudade da avó, nós temos cenas muito legais nesse momento, e futuramente falaremos disso aqui no canal. No confronto de Kaer Morhen, ela também mostra todo o seu poder aqui naquela dimensão do continente, dando bastante trabalho, invocando criaturas que eu vou comentar na sequência. E após isso, quando eles levam a Voelefmer pro seu mundo, utilizando a habilidade da Ciri de abrir portais e tal, ela se mostra como um membro da Perseguição Selvagem, como foi chamada na série, ou Caçada Selvagem, chame como vocês quiserem. E isso justifica a ânsia por ela chegar até a Criança de Sangue Antigo, porque ela tinha poder não só para abrir o portal, mas também é uma das formas da Caçada obter poder também. Como a gente vê em The Witcher 3, né, que a Caçada persegue a Ciri. Então aqui a gente já vê demonstrações de que a Caçada está atrás da Criança de Sangue Antigo. E por fim nós temos os Basiliscos. Os Basiliscos eles foram invocados aqui na segunda temporada pela Voelefmer a partir do portal que foi aberto do monólito que ficava oculto sob a árvore dos medalhões em Kaer Morhen. E eles basicamente são répteis que se assemelham a uma mistura de aves, uma coisa bastante monstruosa, por assim dizer. E seus corpos apresentam uma estrutura com patas e algumas penas, como um avestruz, e uma cabeça de serpente, como foi mostrado na série. Eles também possuem garras bastante afiadas e um veneno que é capaz de derreter armaduras e, claro, bastante letal. Na série, eles aparecem ali no 8º episódio, quando a Voelefmer abre o portal, e mesmo vindo do portal, eles não apresentam uma diferença significativa do comportamento que é esperado de um basilisco, como é o caso do Lich e da Maripoda. Um ponto bastante interessante aqui é que a gente pode observar dois tipos de basilisco claramente. Quando a Voelefmer abre o primeiro portal e saem os dois primeiros basiliscos, a gente vê, ok, são basiliscos com as mesmas características. Porém, quando ela invoca o terceiro, que vai especificamente atrás de Geralt, ele possui uma coloração diferente dos demais. Isso pode significar que ele é um basilisco chamado Basilisco de Prata, é uma subespécie rara da criatura e que até então estava extinta do continente, o que faz sentido sair do portal porque possivelmente em outro mundo, em outra esfera, aquela criatura ainda exista. Bom, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, espero muito que vocês tenham curtido, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação. Na descrição vocês encontram o link das nossas redes sociais e também um artigo que eu escrevi sobre esse mesmo tema que está lá no site Omegascópio, www.omegascopio.com.br. E claro, se você quiser nos apoiar, temos o link do Padrim aqui na descrição também. Já deixando aqui um grande abraço a todos que já apoiam o Mega. E nos comentários fala aí qual foi a sua criatura favorita, o que você achou dessa segunda temporada e o que você espera para a terceira também. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.